Um acidente nuclear nos anos 80 que aterrorizou, abalou o mundo todo. Mas que no dia seguinte descobriram que o que era ruim poderia ser muito pior, ou poderia ter sido muito pior, se não fosse pela coragem e bravura de 3 homens. Nesse vídeo você vai conhecer a história dos 3 mergulhadores de Chernobyl que evitaram uma catástrofe ainda maior do que aquela que aconteceu. Eu sou o Marcelo, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Bom, eu acho que todo mundo aqui, se não sabe da história da explosão do reator 4, pelo menos já ouviu falar em Chernobyl. Teve até uma série recente que fez muito sucesso, né? Enfim, Chernobyl é uma cidade lá na Ucrânia, que foi criada pela extinta União Soviética na década de 70. O acidente. A história do acidente todos vocês já conhecem, mas aqui vai um pouquinho de contexto, né? A cidade ficou mais conhecida pelo acidente que aconteceu no dia 26 de abril de 1986, enquanto faziam um teste de segurança, né? O reator 4 da usina de uma cidade vizinha chamada de Pripyat explodiu, matando milhares de pessoas e causando aí uma explosão, né? Além de ter iniciado um incêndio do reator ali que durou dias. E ainda fez com que esse reator ficasse exposto, né? Gerando um perigo ainda maior, né? Um dos engenheiros que estava no local contou que tiveram que sair às pressas e até carregar alguns colegas na hora do desespero. O incêndio acabou liberando muita radiação por todo o canto, né? Esse acidente ficou conhecido como o maior acidente nuclear da história, mas tudo que está ruim pode piorar. Depois desse acidente, as autoridades resolveram dar uma voada ali com um helicóptero para dar uma olhada como que estava a situação, para tentar resolver um pouquinho, ou pelo menos amenizar o problema, né, da exposição que estava tendo ali. Quando eles viram, né, a exposição do reator, sabiam que aquilo não poderia ficar assim, é um perigo. Eles iam tentar ali limpar um pouquinho da bagunça, né? Embaixo do reator ficava um reservatório de água, para caso desse algum BO, alguma merda, né? Esse reservatório iria servir para esfriar a temperatura. O problema é que com a explosão o reservatório encheu muito, e não era nem de perto a melhor das situações. Pelo contrário, isso só piorava a situação. Isso porque o reator estava cheio de lava radioativa a mais de 2.000 graus. E se a água do reservatório chegasse nessa lava, a explosão que iria acontecer ia ser pior ainda. Tem até alguns lugares que dizem que a fumaça radioativa que seria gerada por conta dessa nova explosão acabaria tomando a Europa toda. Então você imagina só, né? Além da água que seria contaminada, a água toda da região seria contaminada, né? Mas isso são só especulações, é o que as pessoas acham que poderia ter acontecido. Então, querendo ou não, foi uma coisa grandiosa que esses homens acabaram fazendo, né? Evitando essa catástrofe maior. E é claro que eles não iriam pagar para ver, né? Vamos deixar lá para ver o que vai acontecer, mas alguém ia ter que segurar essa bucha. O plano A. Bom, o plano A era muito simples, muito fácil de resolver, muito fácil de executar, né? Era só ir para o computador central que ficava lá na usina, basicamente apertar um botão que abriria as válvulas no fundo do reservatório, fazendo com que a água escorresse para algum lugar seguro, e aí, caso a lava chegasse ali, não ia acontecer nada, porque o reservatório não ia estar cheio de água. Bom, esse era o jeito mais fácil, mais simples, e é claro que não foi o jeito que deu certo, né? Não acabou funcionando. A Scala, que era o nome do computador da usina, tinha sido danificada por causa da explosão. Então não estava funcionando, eles tiveram que tentar outro jeito. O plano B. Bom, se o computador não funcionava, o jeito era abrir na mão mesmo. Porém, nada é tão simples assim, né? A explosão acabou liberando tanto material radioativo que só de chegar perto do reator você já poderia morrer. Isso sem contar, né, que com pouco tempo exposto, você também poderia, se não morresse, acontecer diversas outras coisas ruins com você, né? Por exemplo, a pele da pessoa poderia escurecer, ela talvez pudesse sentir gosto de metal do nada e até possíveis sensações de agulhas enfiadas no corpo. Ou seja, quem que teria coragem de ir até lá, né? 2 pessoas, Abner, Trovão e Blusão. Se não for, né? Esse cara é radioativo, né? Se já não for, mas daí ia misturar a radiação dos caras com a de Chernobyl. Acho que os caras iam sugar a radiação de Chernobyl. Muita merda, mano. Chernobyl ia ser limpo de novo. Nossa senhora, ia ser uma bosta daí. Com certeza. Quem iria segurar essa bucha, né? Já que existia a probabilidade da pessoa entrar ali e nunca mais sair, né? Foi aí que 3 homens foram designados para essa tarefa. 3 heróis. Os mergulhadores de Chernobyl. Valery Bespalov, Alexei Ananenko
e Boris Baranov. Todos esses eram funcionários da usina e no dia 6 de maio de 1986, 10 dias após a explosão, esses 3 homens receberam uma missão. Eles primeiro receberam a leitura da radiação, de como estava a radiação lá, e eles foram até lá, tiveram que ir até lá, entraram no reservatório, a água dava mais ou menos no joelho deles, apesar de que no filme, tem um filme aí contando a história deles, eles deram aquela exagerada, fizeram com que parecesse que eles tiveram que mergulhar por metros e metros de profundidade para poder abrir essas válvulas. Enfim, licença poética, Até um dos mergulhadores fala que foi bem exagerado as coisas que aconteceram no filme, mas tem que ser, pra vender, Poderia ser até no pescoço. Não ia ter graça, Era tudo mentira! Era. Enfim, eles tiveram que andar ali por um cano que corria acima da água, que por sua vez, se eles caíssem, aí sim, poderia dar uma merda, eles poderiam até morrer, Então toda a cautela era bem-vinda para que conseguissem abrir as válvulas. Então, das contas, eles acabaram conseguindo abrir as válvulas, resolveram o problema, evitando o pior, evitando uma explosão que poderia ter acontecido. Após isso, durante muito tempo, ninguém sabia o que teria acontecido com o Alexei, o Boris e o Valery, os 3 mergulhadores. Muitas teorias e especulações acabaram se formando, sendo criadas, sobre uma possível morte dos 3. Porém, o Valery e o Alexei, eles ainda estão vivos, O Alexei até deu uma entrevista em 2019 para a BBC de Londres, Lá ele contou que eles realmente foram designados para a tarefa, mas que eles não foram voluntários, como muitos fizeram parecer, Eles foram chamados, foram convocados para essa missão. Kamikaze. Bom, o próprio Alexei, ele diz que nem se sente um herói, já que eles poderiam e sabiam como fazer, como resolver aquele problema. Então, pra ele foi tipo um trampo. Tinha que fazer um trampo lá, foi lá fazer um trampo, entendeu? É que a galera gosta de romantizar muito as coisas, Fica mais bonito também, Os 3 heróis, 3 mergulhadores de Chernobyl, Fica muito mais bonito do que simplesmente falar os 3 trabalhadores que foram lá e abriram uma válvula, tá ligado? Bom, ele disse ainda que todos eles depois tiveram algum sinal de doença radioativa, então não deixa de ser um ato heróico, Porque os caras foram lá dispostos a morrer, sem dúvida, cara? Se não fosse lá pela contaminação na hora, pela contaminação depois poderia acontecer com eles, Ele ainda falou como foi trabalhar no projeto Liquidação, que foi criado depois, anos depois, para ajudar a conter a propagação da contaminação nos anos posteriores ao desastre, mesmo depois do próprio reator ter sido selado dentro de um sarcófago de aço e concreto. Então ainda tinha muita radiação. Então, mesmo assim, eles ainda tinham que ter essas operações para conter tudo isso. Bom, centenas de milhares de pessoas ainda trabalharam na região após a tragédia, para tentar conter aí a propagação da contaminação vazada. E o Ananenko foi um deles. Ele também falou sobre isso numa entrevista para um site gringo sobre as suas experiências no projeto Liquidação. Já o Boris, aos 64 anos, teve um ataque cardíaco e morreu em 2005. O Valery, a gente não encontrou muita coisa falando sobre ele. Bom, o fato é que essa missão tem uma história tão braba que ano passado lançaram um filme sobre o caso. Chernobyl, o filme, Os Segredos do Desastre. Como eu comentei, pelo Ananenko ali, ele disse que é muito exagerado as coisas que acontecem lá, mas a título de curiosidade, para quem se interessa pelo assunto, acho que vale a pena assistir. Bom, que a explosão do reator 4 foi o maior desastre nuclear da história, todos nós já sabemos. Mas você conhecia essa história de bastidores que tiveram que fazer para resolver um problema que poderia ter sido muito pior? Bom, para mim, apesar desses mergulhadores não se considerarem heróis, eles são sim, porque ajudaram a evitar uma catástrofe que poderia ter sido bem maior. Se quiserem me enviar sugestões de vídeos, podem me enviar lá no meu Instagram. Até amanhã, mesmo horário, mesmo canal.